Então, beneficia para a nossa saúde e também para a agricultura, Pai. Possa assim conservar entre nós essa união entre os irmãos que aqui estão, Pai, para ouvir a tua palavra. Que a tua palavra seja para nós uma edificação do nosso futuro. E te agradecer, Pai, não por Deus amado. Amém. Amém. Certo. Jesus, tua presença. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, Aleluia! e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Cântico 89. Ao único Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés.
Maria cantou esse hino. Minha alma engrandece ao Senhor. Amém. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Enche-nos nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Tem feito sua vide florescer. Enche-nos nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Sentiu. A começar em mim, Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza tem amor, onde há ódio e perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a Frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição.
dia, amada igreja. Bom dia, irmão. Paz de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus que Deus nos deu mais um dia para a gente contemplar a face de um dos outros aqui. Porque, segundo a palavra de Deus, nós temos a imagem e semelhança do nosso Pai. Amém. Quando nós nascemos realmente a semelhança de Deus, puros, sem maldade. Mas, como nós viemos também num corpo que ele foi corrompido. E o irmão Alto, ele falou muito bem ontem. Então, nós viemos para a terra com um livre-arbítrio. Mas, como diz a Escritura, existe o Pai que nos criou, mas existe o Pai também que é Satanás, que quer se tornar igual a Deus. Ele foi expulso do céu para a terra e quando ele foi expulso, ele não veio só. Ele trouxe um terço. Convenceu um terço dos anjos de Deus. De deixar a presença, né, como fala Judas, né, o seu domicílio para vir à terra. Ele foi expulso. E trouxe consigo mais um terço. Com isso, como Deus ele nos deu o livre-arbítrio, quando a gente começa a ter o discernimento sobre o bem e o mal, o que é que a criança faz? Isso. Quando o pai pergunta que aquela criança, como é que você estava? E a criança, como está no corpo corrompido, mas tem o livre-arbítrio ainda, ela vai dizer, não, eu estava na casa do fulano de tal, daquela pessoa que o pai abre gosta. Então, o que foi que ela fez? Ela mentiu e se tornou filho do pai da mentira. Lá em Apocalipse 21, 8, diz que o homicida e aquele que ama a mentira serão regolados no lago de fogo. Olha só onde o homicida está e onde o mentiroso está. Então, Jesus, como a gente perdeu o livre-arbítrio, no momento que a gente mente, a gente passa a ser filho do pai da mentira. E no momento que a gente passa a ser filho do pai da mentira, a gente também se torna escravo. E aí a gente passa a fazer as coisas que ele realmente quer, juntamente com a sua legião. Porque ele não é capacitado a estar em todo local. Ele não é onipresente no nosso Deus. E nosso Deus vem nessa situação, o que ele fez? Ele começou a levantar homens durante a história. Que no momento que Adão e Eva pecou, ele disse que ia trazer uma inimizade entre o homem e a serpente. E com isso Deus começou a levantar homens. Mas todos esses homens que Deus levantou durante a história, eles pecaram. Aqueles que não pecaram, Deus levou com ele. Como Enoque e como Elias. Só que no céu, de acordo com o Apocalipse, não foi achado
salvação ao seu irmão. Mas o leão da tribo de Judá, ele se torna o quê? Também um cordeiro. E o anjo fala para João dizendo: não temas, o leão da tribo de Judá. Eis o cordeiro de Deus que tira. Então, dessa maneira, irmão, nós ganhamos de novo, através de Cristo Jesus, o livre-arbítrio. Porque antes nós era realmente escravo do pecado. Para viver o pecado. Nós éramos, de acordo com as Escrituras, pessoas mortas espiritualmente. Você se lembra lá de Ezequiel, quando Deus chegou a Ezequiel? O que tu está vendo aí nessa campina? Você está vendo muitos ossos. Está vendo ossos. Pessoas mortas. Então levanta um exército para você. Fala aos ossos. Ezequiel acreditou. E passou a falar aos ossos. Aqueles que estavam mortos. E lá o texto diz que os ossos começaram a se juntar e outro tremão. E depois foi dado o Espírito a eles. E eles ficaram vivos. Então isso, irmão, é o que aconteceu com cada um de nós. Que ouvimos a palavra de Deus. Devemos ressuscitar juntamente com aquele que tira o pecado do mundo. O que foi que ele fez com cada um de nós? Ele disse: Raimundo, me dá a tua injustiça, me dá os teus pecados, e pega a minha justiça, e pega a minha integridade. Ele fez uma troca. Mas não foi só com Raimundo, foi com todo o ser humano da face da terra. Cada irmão aqui trouxe um ponto. O irmão Nonato, ele trouxe que nós somos filhos de Deus. Nós fomos constituídos filhos de Deus. E não sabemos o que realmente nós vamos ser. Por quê? Porque nós estamos aqui na caminhada. Você se lembra do deserto que Moisés tirou um pouco com a mão forte e poderosa de Deus? Muitos deles murmuraram no caminho. Muitos deles tiveram divisões entre si. Fizeram rebelião. E não entraram na terra prometida. E até aquele líder que Deus levantou não conseguiu entrar. E nós vimos que Satanás queria também o corpo de Moisés. Então, cada um de nós se tornamos filhos de Deus. E não sabemos o que ainda seremos. Mas quando ele se manifestar, vamos saber realmente como ele é. E vamos ver a sua. Então, Deus, ele quer para nós, o mandamento para nós, é a vida eterna. É isso que Jesus disputou com o Pai. Mas é preciso, como o irmão Nonato falou, que aquele que tem a esperança que Jesus ele vem, o que deve fazer? Se purificar a si mesmo. Então, esse foi o primeiro ponto do nosso primeiro encontro, do nosso princípio.
nós se tornamos, nós voltamos a ter o livre-arbítrio de ficar com Cristo ou sair dele. Hoje nós temos essa escolha. Antes nós não tínhamos essa escolha, nós era realmente escravos. E a palavra de Deus diz que nós éramos movidos pelo príncipe da potestade do ar, do filho da obediência, da desobediência. Nós éramos filhos da ira. A gente estava debaixo da ira. Então, irmão, nós não vamos perder essa oportunidade. Porque essa oportunidade, ela não foi feita com coisas corruptíveis, como o ouro, como a prata, mas foi o precioso sangue sem mácula que lhe purificou de seu pecado, para que o Espírito Santo pudesse entrar nessa sua carne que era contaminada, mas o sangue de Cristo Jesus lhe purificou essas vestiduras. E o Espírito passou a habitar em você. Então, o batismo, ele é essencial para cada um de nós se tornar filho de Deus. Mas não sabemos ainda o que realmente nós estamos almejando. Se estamos almejando a pátria celestial ou a pátria temporária aqui da terra. O irmão Osíris trouxe sobre essa herança. 2 horas da tarde ele trouxe sobre essa herança. Nós conversamos sobre essa herança que podemos receber, como ele bem falou lá em Mateus, capítulo 25, entrai na posse do reino. O nosso irmão Elton, ontem à noite, ele falou quem são os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Uma pergunta. Quem são os filhos de Deus? E o próprio Jesus, no capítulo 8, irmão, abre sua Bíblia. No capítulo 8 do Evangelho de João. Às vezes eu tenho essa. Eu falo o capítulo pensando que vocês estão entendendo a Bíblia. Capítulo 8 de João. Versículo 47. Olha aí, Serginho. 8:47. 8:47. João, né? Aham. Lemos. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós as escutais, porque não sois de Deus. Quem é filho? Aquele que, como o Tiago diz, que é um ouvinte, é perante. Aquele que começa no dia a dia matar a natureza pecadora. Porque eu me tornei cristão, eu recebi Cristo Jesus na minha vida, mas eu tenho uma natureza pecadora. Eu tenho um desejo, eu tenho uma audição, eu tenho olfato, eu tenho um paladar, eu tenho um desejo. Mas esse desejo, ele tem que ser eliminado através de ouvir a palavra de Deus. Os filhos de Deus são os que ouvem as palavras de Deus. Na minha tradução, ela diz assim: quem é de Deus? Ele faz uma suposição. Quem é de Deus ouve as palavras
para não deixar o nosso corpo nesse deserto. Porque, irmão, depois da nossa morte, aqui na terra, que é certa, exata, é certa. Quando meu pai dizia, quando o cara não morre novo, de velho, ele não escapa. Não escapa. Vamos estar na presença de Deus. Vamos estar na presença de Deus. Para receber do nosso Pai aquilo que realmente nós queremos. Agora vamos conhecer um pouco, para a gente refletir, dentro desses 30, 20 anos, 15 anos, 10 anos de cristianismo, para a gente não perder a filiação. E essa filiação, ela tem uma coisa também. Essa filiação, ela tem um pai. E essa filiação tem irmãos. Essa filiação, ela tem que ter amor. Qual o amor que devemos ter? Um para com os outros. Amor, amor de irmão. Às vezes a gente não entende o amor de irmão, que é o mesmo amor que Deus ele tem para cada um de nós. Lá em Romanos diz, antes mesmo do Elton melhorar, Deus já amava ele. Ele não esperou o Elton melhorar. Ele esperou o Elton ouvir a palavra de Deus e se submeter à palavra de Deus. E no momento que ele se submeteu à palavra de Deus, ele cheio de pecado, cheio de embriaguez, cheio de tudo que não prestava, porque nós, assim, ele se entregou a Cristo Jesus. E o que aconteceu com nós, dá para esse pecado, pega a injustiça, para tu poder entrar no reino, para tu poder ser uma pessoa nascida do Espírito. Então, foi isso que aconteceu com cada um de nós. Foi preciso uma pessoa chegar, o morto Cláudio, e falar palavras do Espírito Santo para me ressuscitar. Então, está aqui, juntamente com cada um. Efésios, para a gente relembrar que a gente realmente era. Às vezes a gente vive na vida de pecado, e a gente não entende o que estava realmente dentro de cada um de nós. A gente não entendia. Capítulo 2, versículo 1 do capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos no delitos e no pecado. Nós éramos filhos, o que de acordo com o versículo 1? Filhos mortos. Nós éramos filhos mortos no delito. Então, já para aí. Você era uma pessoa viva, falava, argumentava, mas o que tinha dentro de você? Pecado. Então o pecado ele separa você de Deus. Então para Deus você era filho de Satanás, que vai ter um chamado que era também filho da ira. Olha só o que o texto vai falar. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o
filho da desobediência. Nós éramos também classificados como filho da desobediência. Mas não tratava Deus como maneira nenhuma. Por exemplo, ontem eu ouvi aqui um testemunho muito interessante, que o irmão praticamente era ateu, não acreditava em Deus de maneira nenhuma. E além disso, eles praguejavam, diziam que Deus não existia. Aí Deus, para mostrar o seu amor, botou ele numa sinuca de bico grande, fez ele casar com a crente. E essa crente é casca grossa. E aí, o que aconteceu? Depois de anos, ele está com 5 anos que eu vejo você. Mas o que esse irmão passou no decorrer da caminhada? Então, irmão, tudo isso é plausível porque, além de nós estar mortos, filho da morte, nós éramos filhos da desobediência. Mas Deus ama, irmão. Deus ama. Mas muitas dizem que o amor de Deus, ele é longânimo, não é isso? Mas ele vai ser longânimo até seus 120 anos. E se nós perder essa filiação, o que nós vamos é encarar é um Deus que vai chamar cada um de nós, dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, separado para Satanás. É isso. Então, por isso que nós temos que, dia por dia, estar matando os desejos da carne. Sabe o que é um desejo da carne? Às vezes a gente leva para o lado da prostituição, para o lado aí dos meninos do carnaval. Mas não. As obras da carne, irmão, é você ficar na sua casa deitado, sabendo que tem alguma coisa para fazer para o reino de Deus. E uma dessas coisas para fazer para o reino de Deus é o que é, irmão? Passar o talento que você tem. O nosso talento, irmão, é um. Teve os primeiros discípulos receberam o que? 5. Que foram os apóstolos, né? O D grande. Pedro passava, o povo acreditava que através da sombra de Pedro, aquela pessoa era curada. E os espíritos saíam gritando. Eles criados para isso. Mas, e o que esses irmãos fizeram? Eles receberam os 5 talentos. Fizeram os trabalhos dele. E está aqui. Vocês. Ele entregou mais centúplos de vida. Eles multiplicaram. Mas teve aqueles que receberam 2 talentos. Vamos colocar como nos tempos das trevas. No tempo que a Igreja Católica se uniu, que nós somos a verdadeira igreja. Nós não somos romanos, somos Igreja Católica de Jerusalém. Quer dizer, Igreja Universal. Então, nós somos essa igreja. E essa igreja, ela
pervertida, do meio de vós vão aparecer lobos ferozes. Do meio. Foi isso que aconteceu lá, no início. Do meio de vós vão aparecer lobos velozes, que não pouparão rebanho. Vão falar coisas pervertidas, coisas que agradam a carne. Não era uma perversão dele, mas era coisas pervertidas da palavra de Deus, ensinamentos errados. Água benta, a lasca da cruz, comprar uma terra lá no céu, e aí vai ganhando dinheiro, coisas pervertidas, e os ensinamentos que davam ensinamento aos que estavam morrendo, né, nos leitos aí, chegava com a extremação, a família pagava um dote alto para aquele camarada levar a oração lá na pessoa. Então, mas no primeiro século, no tempo das trevas, Deus levantou homens tementes, com pensamento de fazer, viver a palavra de Deus. Que a palavra de Deus era só uma língua, hebraico, no latim. Até as missas eram dadas em latim. E o padre ficava de costas para a plateia, porque a plateia não era digna. E Deus levantou homens para copiar a Bíblia na língua. Esses daí foram os que receberam o quê? Segundo a língua. E a bola continuou. Eles deram mais 4 a Deus. E ele teve viagem. Ele teve viagem, mas ele volta. Ele vai perguntar, e aí, Sérgio? O que trouxe para mim? O que você tem para nos dar? Porque eu te dei, meu espírito. Eu te dei. Aí a gente vai dizer o quê? Teve medo, sabia que ele ceifava de onde não tinha. Então nós estamos, como filhos de Deus, a gente tem que estar ouvindo. Quando a gente ouve falar de Deus, irmão, esse mundo, ele tem atrativos que, na vista humana, ela não é pecado. Não é pecado. Assistir um filme de cowboy das antigas, né? Assistir aquele filme 2 horas, às vezes um filme de 3 horas, antigo, a gente fica assistindo. E não sai para evangelizar. Não sai para dizer, dar testemunho de quem realmente nós somos. Esse mundo, irmão, ele tem nos segurado, mas na artimanha ele tem nos segurado. Por exemplo, tem aqui alguns anciões que eu creio que eles já foram jovens de 15, 16 anos, na puberdade, hormônios, sabe, a flor da pele. O que a gente fazia para ver uma pornografia? Ser sincero, irmão. E o cara lá que tinha uma de revista, talvez o novo não sabe nem o que é isso, e lá tinha uma idade, era de 18 a 21 anos. E aí, que a gente queria ver uma coisa indecente, tirar aqueles hormônios da nossa atenção, a gente procurava um amigo do maior e pedir para ele comprar. As revistas tudo bacana, escuro. Eu não sei se isso aconteceu com vocês.
é sincero, não aconteceu. Então, o que a gente fazia? Fazia isso. Mas hoje, você dá seu celular, seu menino, essa criança aí. Eu estou acessando aqui coisas da internet, veja aqui embaixo, no cantinho aqui, aparece uma imagem borrada, uma mulher numa posição lá que a gente vê no mundo, confiando em Filho de Deus. Dá uma clicadinha. Que bom. Nós temos a televisão. Os pentecostais diziam que a televisão era o olho do diabo. E realmente nós estamos com muito na nossa vida. Que foi que Satanás ofereceu a Jesus? Eu estarei em mim. Se prostre diante de mim. Se prostre diante de mim. Cada um de nós estamos prostrados. Estamos com a cabeça todo tempo assim. Onde a gente vai, a gente... É mais fácil perder a vida do que perder o Senhor. Isso é pecado. Mas é pecado que a igreja vai aceitar. Mas é uma coisa, irmão, que está dominando o povo de Deus. O povo de Deus está ficando cego. Está perdendo o foco. Mas é bom. Muitas vezes. Você pode usar, saber usar. Mas nós estamos perdendo o foco. Nós passamos 2 horas, 3 horas. Estou mentindo? Estou mentindo, irmão? 2 horas, 3 horas. Eu já peguei uma. A Cláudia se acorda. E aí? Quando a gente passa 2 horas ali, se não for buscando uma coisa lá do alto, como bem falou o irmãozinho, nós estamos perdendo a oportunidade de confessar Cristo como Deus. E aí, me parece que nós estamos pecando. Mas nós estamos sendo ó o quê? Me ajuda com isso. Um dom que Deus. Eu estou dizendo isso, mas eu estou na mesma situação. Estou na mesma opinião. Mas Deus está me mostrando. O negócio está assim. Se você pegar, irmão, tem uns homens das antigas que receberam o segundo dom, segundo talento, que eles faziam enciclopédia. Não tinha luz. Era no dia, estudando, buscando, conhecendo a Deus. E nós estamos aqui para ficar com Deus. O mundo é realmente mau. O mundo, ele não tem mais nada a nos oferecer. Eu moro, cheguei lá no Bom Jardim, que é o Button Garden, né? Cheguei lá com 6 anos de idade. Hoje eu estou com 58, já estou com 59, só pode chegar um mês. Então, mas eu tenho minha casinha. Olha o mundo como está mal. Mas se um marginal
um faccionário que precisa de Deus, certo? E ele se arrumar comigo, comigo, e chega, sai desse mercado, que tu construiu. A polícia hoje está servindo para fazer mudança de segurança por Cidade Jardim, Goiabeiras, Paulo de Sete, Beira de Praia. A gente tem que lutar contra essas coisas, mas é porque, irmão, eu falo muito bem. Se você não lutar, esse mal ele vai nos atingir. Vai nos atingir. Sabe o que foi que aconteceu com a igreja primitiva? Ela estava 120, quase 3 mil, capítulo 5, 5 mil. A igreja estava com 6 anos. Mas Jesus ele deu um mandamento. Quem que se mandamento? E seus filhos. Ó, a igreja tem que começar em Jerusalém. Isso é fato. Mas depois ela tem que ir para Samaria, tá? Onde mais? Para a Judéia. E para os confins da terra. E se chegar uma perseguição dessa agora, Deus usando esse pessoal? Porque Deus usa toda. Deus pegou os babilônicos, os persas, para machucar o seu povo, que era idolatra. Gostava demais. Passaram 70 anos. Era como Deus ele fez assim. Eu gosto de idolatria. Né? É como um menino desse. E ele disse assim, o meu sorvete, que todo mundo não deixou para mim. Aí eu gosto de sorvete. Né? Então, aqui, 5 litros de sorvete, agora come aí. Foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Entregou a ele a idolatria tremenda. E destruiu tudo lá. Meu Deus, tudo está no poder de Deus. Tudo tá no poder. Então, não vamos ficar tão tranquilos, porque o nosso cristianismo não está sofrendo perseguição. Mas o que está levantando aí é a cabeça do dragão. Coisa ruim. Os nossos políticos estão tudo envolvidos. O que pode acontecer? Tanto um como o outro. Não tem negócio de bandeira. Todos são mal. Todos são filhos do diabo. Todos estão em pecado. E o que é Jesus pede para a gente fazer? É o que Paulo vai pedir assim. Efésios, capítulo 3. Desculpa. Versículo 14. Versículo 14. Últimos dias. Versículo 14, capítulo 3 de Efésios. Diz a palavra de Deus. Por essa causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família,
tanto do céu como sobre a terra. Deus é o cabeça de toda a família. Jesus é o nosso esposo. Ele é o nosso esposo. Então, para nós estar realmente ligado com Ele, para viver através dele, para ser a família dele, porque Deus, ele é cabeça de toda a família, tanto do céu como da terra. Então é preciso que nós venha realmente conhecer a vontade de Deus, para a gente realmente estar vivendo de acordo com essa vontade. E essa vontade, irmão, de Deus aqui, ele vai dizer que é preciso que nós conheça, né, o comprimento e a altura e a profundidade de Deus, que vai ser baseada no amor. Você vai ter que amar a pessoa mais imunda que tem no mundo. Aquela que lhe assalta na paralisia. Nós vamos ter que estar se ajoelhando. Se ajoelhar como fosse para Deus, é um pedido de urgência para a gente não ser atacado. É um pedido de urgência que quando a gente entrar numa favela para evangelizar, a gente esteja o nosso Deus na nossa frente. Porque Ele é Pai de toda a família. Até dos rebeldes. Mas a maioria desses rebeldes são filhos do Pai da mentira. Entraram por esse caminho facinho. Mentira espiritual. Olha só. A mentira, quando você conta uma mentira, ela é espiritual. Você não sente o impacto, mas a mancha de Satanás vai ficar no seu espírito. E quando há uma mancha, uma brecha, o leão ele fica ao redor, procurando uma brecha. E quando ele acha essa brecha, se for a brecha da mentira, ele começa a trazer mais 7 piores do que ele. E o estado daquela pessoa, ela vai se tornar pior do que o primeiro estado. Porque vai se tornar um religioso. Foi isso que aconteceu com os escribas, que escreviam a Bíblia todo dia. Os medões, quando achava Yahvé, ou eu sou, eles trocavam de vestimenta, tomavam banho para poder escrever o nome de Deus. Esses camaradas eram assim. Então, irmão, essa é a situação de cada um de nós. Nós temos que, de urgência, se ajoelhar diante de Deus e pedir socorro. Porque pode vir perseguição, pode vir tudo. Nós estamos vivendo na terra. As pessoas dizem que as coisas sempre ela volta a acontecer, né? Muitos dizem isso. E se acontecer com nós? O cara chegar, hoje não é mais como um leão. Vai chegar, dar uma arma na sua cabeça. Sim, que tu é. Cita aí uma passagem, umas 10 passagens da Bíblia.
do Senhor para me convencer que tu é filho de Deus. Não te mata. Lá no tempo dos Leão, quando as pessoas se entregavam a Cristo Jesus, ele sabia que ele ia perder casa, carruagem, mordomia, tudo. E o que tinha para ele era um bom casamento, talvez também não. Perdi até a mulher. E o pai da mulher dizia, ó, se tu aqui tem esse camarada, eles vão te matar. Paulo, para ser um judeu, da elite ali, o príncipe do judeu, Paulo, era para ser casado. Aí a gente vê Paulo solteiro. Porque na perseguição ele perdeu tudo. Perdeu os bens. Então, o nosso cristianismo, irmão, está bom demais. Mas tem aí, o mal. Se o mal chegar a perguntar, é o quê? Eu não sou crente. É mesmo. Esses camaradas que estão aí no presídio, tu sabe a Bíblia, mas a gente vai ter que... Aí a pessoa era morta. Ou tu adora o imperador e vive na carne, ou se tu me negas Jesus, ele que vai te enrolar comigo. A gente vai te crucificar, a gente vai te pintar e vai acender como um poste de fogo, a gente vai cortar teu pescoço. Nós estamos prontos para um cristianismo desse? Eu posso carregar o nome daquele que vive, vivendo uma vida morta? De uma igreja assim. Carregava o nome daquele que vive. Irmão, muitos cultos, é mandamento. Mas ir além do culto, é mandamento também. O nosso culto, ele não tem que ficar aqui. O nosso culto tem que estar fora. A nossa igreja é cada um de nós. É no nosso trabalho. Você tem que limpar o sangue das pessoas, da sua mão. Se o cristianismo for só conhecer a Bíblia, para algumas palavras, e vir dar um dinheiro lá, e me paga, eu sou pior do que um católico. Porque eu estou conhecendo. O pior marginal, ele precisa de Jesus. E nós temos esse talento na nossa vida. Nós temos esse talento. O que eu estou fazendo com a Bíblia que Deus me deu. Estou enterrando? Abre comigo em Mateus. Capítulo 10. Eu estou dizendo isso, irmão, porque eu estou precisando de pessoas que ajudem. Porque, segundo a palavra de Deus, os trabalhadores são muitos. Não, os trabalhadores são poucos. Rogai ao dono da seara que manda os trabalhadores. Esse trabalhador. A pessoa que mete realmente a mão no arado. Lê para mim aí o capítulo 10, versículo 32
eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. O que tem? O que pode aprender? Que aquele que negar Jesus, ele está me negará. Mas negar pergunta. Resposta não é aquela. Eu não estou falando de retórica, estou querendo resposta. Negar como? Vergonha. Hã? Vergonha. Vergonha. Omissão. 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 Está deixando de pregar o evangelho, né? Essa semana no meu trabalho, fui encarregado de vir para mentir. Se eu aceitasse aquilo, eu estou negando a Cristo. Se eu aceitasse, eu fazer o que ele manda, eu estou negando a Cristo. Além de negar, ainda está se revestindo com o Pai da Igreja. Viu aí como o pecado está sutil? Ele está sutil, irmão. A gente precisa acordar. Precisamos acordar. O pecado está sutil. Isso é como a carne. Então, nós vemos aqui, aquele que me confessar diante dos homens, os assembleanos usam esse confessar como, eu confesso Jesus como meu Salvador e Senhor. Não é esse confessar. O confessar aqui era o rei dizer, ó, ou tu me adora, ou tu morre. Não, eu prefiro morrer, eu prefiro confessar Jesus. Eu quero confessar Jesus. Eu confessava e bebia. Bebia, escapando, foi claro. Então, era isso que acontecia. Você não crê que o que está escrito pode acontecer? Por que Deus está dando isso aos filhos dele? Porque ele comprou. Ofereceu isso. Nós somos o quê? Como diz o nosso amado assembleano, somos soldados. E o soldado, de acordo com o que Paulo diz, não se envolve com as coisas do mundo, mas ele é regimentado para aquele que o chamou. Ele se prepara. Irmão, você tem que ter a cabeça cheia de Cristo. Porque se você não tiver a cabeça cheia de Cristo, Cristo ele não vai lhe reconhecer. Eu sei, Cláudio, mas nós somos salvos pela misericórdia. Exatamente. Nós somos salvos pela misericórdia. Mas a misericórdia de Deus aconteceu lá no campo. Pai, está consumado. Misericórdia é essa. Agora, como Espírito de Deus, a gente tem que trabalhar essa misericórdia. Voltando para Efésios, ainda capítulo 3. Falei que Deus ele toma toda a família, tanto a família do céu como a família da terra. Versículo 16: para segundo a sua riqueza, da sua glória, nos conceda que seja fortalecido no poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então ele quer realmente que o homem interior ele
seja como menino, mas ter um Cristo realmente adulto no nosso homem interior. Pois seu homem interior, irmão, que foi revestido com o Espírito Santo de Deus. E você tem que, através do seu espírito normal, com o Espírito Santo de Deus, dar aquela velha adoração que a gente fala. Deus é espírito, e importa que são os adoradores, o adorem uma vida verdadeira e com o Espírito de Deus. É essa adoração que Deus almeja. Então, se a gente não está vivendo essa verdade, a gente está sendo pessoas cultuais. No texto do culto, das pessoas pentecostais. Só que eles têm a finalidade, dinheiro, né? E passa aquela sacolinha, é de segunda a segunda, a porta aberta, mas lá ele deixa um cardápio lá fora. Segunda-feira, dia dos empresários. Quem é empresário aqui? O culto é só para os empresários, vocês sabem. Outro, dia do casamento. E aí vai. Tudo isso, irmão, é uma vida religiosa. É sem conversão. Às vezes a gente inventa um tal de cultos de casais, né? O que a palavra de Deus ensina? O homem é a cabeça, a mulher tem que ajudar. E daí vai. Não, mas os irmãos têm que ensinar o irmão a lavar prato, fazer isso, fazer aquilo. A igreja está se tornando uma igreja afeminada. Deus, ele deu uma auxiliadora. Porque o nosso trabalho é trazer sustento para nós. E ser saciado com os seios do meu Cristo. Esse é o meu Cristo. Essa é a vida. Então a gente tem que deixar de ser religioso. Porque se eu sou religioso aqui em casa, eu sou um diabo de casa. Aí não tem coisa. Por quê? Porque eu estou sendo falso. Eu não estou vivendo. Então, a palavra de Deus, ele quer que o Cristo que habita no homem interior, é no homem interior. Qual é o primeiro seu rebanho? A salvação individual. Mas de vez em quando a gente tem que estar dando uma lapada com as escrituras. Está dando corretor. Porque senão, não dá certo. Vamos mais. Os irmãos já estão abrindo. Versículo 16. Então, o Espírito quer crescer no homem interior, como eu falei, para que a gente possa dar uma adoração em espírito e em verdade. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vocês como arraigados. Arraigado, eu me lembro de quê? Daquela planta que está plantada junto ao ribeiro. No dia da sequidão, ela está dando fruto. No pior momento, ela está dando
fruto. A gente vê isso na vida de quem? No pior momento, Filipe. Filipe desceu para Samaria e lá ele batizava, ensinava sobre Jesus. Mas onde? Na dificuldade. Ele estava fazendo isso. Então a gente vê que ele diz, olha, assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vocês arraigados e alicerçados em amor. Então, eu tenho que ter as minhas raízes junto ao ribeiro, para me estar dando fruto, tanto na chuva como na sequidão. Arraigado. Paulo usa aqui como fosse as raízes do picado. Aí agora ele usa para os pedreiros, pessoas que trabalham com construção, que também devem estar alicerçados. Mas alicerçado, enraizado em quê? Na palavra de Deus nós temos uma preposição, uma da outra. Em amor. Por que em amor? Porque quando Deus olhou para mim, Ele viu todo o meu ser ferido, abatido por Satanás, que não podia ter salvação pelas minhas obras, porque eu era escravo. Mas Ele me amou. Me abraçou. Então, o que é que a igreja tem que fazer com cada um aqui? Aquele que é forte, siga. Se você acha bambambam nas escrituras, você está em grande perigo. Mas severidade de Deus vem para cada aquele que sabe. E se eu não seguir vocês, aquele que pecou, caiu, pecou, caiu, pecou, caiu, como Jesus ele faz com cada um de nós, porque Jesus ele sabe de cada um de vocês. Salmo 139. Não, ele me conhece, sabe? Desde do ventre da sua mãe. Se você quer se esconder de Deus, você não se esconde. Se você dizer, paz, eu vou ali na porta vermelha. Lá não vai ter crente, só vai ter ele. Vou lá, vou cochilar. Ninguém vai estar lá. A Bíblia diz que nas trevas, ele está lá, contemplando os bons, olhando. Eu tenho um plano. O caminhar que eu estou caminhando aqui, hoje, aqui agora, vai dar um final. Se eu estou andando no caminho largo, ele sabe. Ele sabe o que eu estou. Então, o meu final vai ser condenação. Vai ser apartar de mim maldito. Vai ser, sabe, passa por lá de cima. Mas se eu hoje comecei a andar, andando com o Espírito, buscando com o Espírito, amando com amor fraternal, amando arraigado, meu amor sendo arraigado, meu amor sendo alicerçado pelos irmãos.
Por que a igreja de Cristo briga tanto? Porque não deixou o Espírito Santo, o Cristo crescer. E Paulo ele orava de joelho para que Cristo realmente crescesse. A gente briga por causa da doutrina. A única doutrina, se você pegar as 3 cartas de João, que teve um irmão que grande na fé, que fez até a interpretação errada. E até nós, talvez, até hoje, nós incluímos aquilo como sendo a doutrina bíblica. A doutrina da doutrina. Ele diz, olha, aquele que não traz essa doutrina, não receberá. Mas se você for olhar a carta de 1 João, 2 João, 3 João, qual era a doutrina? Bom, se nós não tiver realmente deixando Cristo habitar verdadeiramente, no sendo misericórdia, em cada irmão que erra, peca, fala mal, a gente está sendo perigoso. A gente tem que suportar. É suporte. É pegar aquele irmão fraco, bota ele no túmulo e ora por ele. É suporte, é levantar. É o cara caindo, a gente se suporta. Eu estou aqui porque aqueles irmãos que suportam. Esse aqui, ó. E é da criança, né? Mas ele deixou Cristo habitar nele. Às vezes eu olho para outro, vejo ele. Na verdade, antes. E aí, eu me frustrei. Aí, porque eu fazia ninguém fazia. Às vezes eu estou orando, irmão, eu sei, eu penso, cada um de nós. Nós somos filhos de Deus. E precisamos realmente entender o nosso chamado. Então, fomos chamados, né, para ser pessoas que têm uma esperança na volta do Senhor, na vida pura. Temos, se a gente viver uma vida pura, temos condição de receber a herança. Mas para a gente receber essa herança, o ensinou que nós precisamos estar ouvindo. Amém.
pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tu óleo em mim conserva, até que o mundo possa ver a glória em meu rosto brilhar. Irmãos, só um minutinho, vamos sentar, para a gente ver a organização. Irmãos, por que é que nós estamos aqui? Hã? Olha esse ponto, irmão. Pedir os irmãos, só atenção, Queremos só atenção. aprender mais de Deus. Só atenção. Por que nós estamos aqui, irmão? Hã? É Deus quis, cara da chuva. Queremos aprender mais de Deus. Porque somos filhos de obediência. Quando somos irmãos filhos de Deus, tudo isso está junto, está se complementando. E é interessante que fala de filhos, no plural. E nós não podemos esquecer que nós não somos o único filho. O único filho é Jesus, o unigênito. Deus nos proporcionou agora nós sermos o quê? Filhos. E como filhos, nós fazemos parte de uma família, onde só existe o quê? Um pai, que é o Senhor. O Senhor Pai e nós, irmãos, os filhos. E nós não podemos cair no erro de ser como o filho mais velho. Quem é o filho mais velho? O filho mais velho não se alegrou da volta do filho que estava morto, do mais novo. Ele queria ficar na casa do pai, só ele do pai. Que tristeza, irmão, quando a gente acredita ser o único, o melhor. Quando a gente acredita ser o mais velho, que nunca abandonou as coisas do pai. E às vezes a gente acha que está cuidando das coisas do pai. E aí o filho mais velho pensando que cuidar das coisas do pai, se fosse um fazendeiro, cuidar das vacas, do curral, da casa, da plantação, não. Mas qual era a riqueza do pai? Quais as coisas do pai? É do filho que havia se perdido. Qual era a maior riqueza do pai? Os filhos. Muito mais do que todo o seu dinheiro. E quando aquele filho retorna, o pai se preocupa, recebe não como servo, como o próprio filho pediu pelo erro, mas recebe como filho, dando tudo. Mas o filho mais velho, por orgulho, por vaidade, por ego, ou por se achar o único, o melhor, quando ele é chamado para entrar para a festejar com o pai, com toda aquela casa, aquele filho mais velho ele deve ficar fora da festa. Irmãos, no final de tudo, vai ter uma festa preparada para os filhos de Deus. E nós não venhamos, irmão, por vaidade, orgulho, ou qualquer coisa da nossa vida, ficar de fora dessa festa pensando que eu sou o único filho. Nós, irmão, nós somos filhos. E o ponto é esse: é a família de Deus, no céu e na terra, toda a família de Deus. Que possamos, irmãos, assim como Paulo, de joelho orar por essa família, pelos irmãos, pelos filhos, a qual somos todos nós. E confiar no Pai, irmão. Às vezes a gente quer ensinar o Pai como deve ser feito. Não me dá herança, não, ele vai gastar porque não pode. Gastou tudo e agora gastou o que o pai tinha e agora vem mais de volta. O que já tinha pagado nessa brincadeira mais velha. E às vezes nós estamos nessa situação de cair como infelizes e querer tomar o papel de quem? Do pai. Irmãos, o pai, muito mais do que nós, sabe como é que ele vai cuidar de cada filho. Ele sabe a fraqueza de cada um. E é por isso que o meu irmão falou. Aquele que é mais fraco, nosso Deus, aquele que precisa de suporte, legal, o suporte daquele irmão. Não, é ser suporte de, por exemplo, quando a gente era mais novinho, pegar
manga, essas coisas, pulava um, o outro dava pezinho. Pulava no tutum, ficava lá assim, o outro segurando nas costas, o outro subia. Era um tipo de suporte. E esse suporte, meu filho, nós temos que ser os mais fracos. Porque, irmãos, como filhos, e já falamos isso, vai ter aquele que é mais fraco. Vai ter aquele que a gente vai ter que levar. E às vezes a gente prefere fazer o que com esse irmão, com esse filho de Deus? Tirar ele para fora. É difícil, porque trabalho com você. Mas é a parte de Deus. Mas nós devemos, irmãos, cuidar realmente da alegria do Pai. E a alegria do Pai, a herança do Pai, é aquela como aquele país. Filho, esse teu irmão estava morto e reviveu, está no nosso meio. O que é que tem de melhor de fazer? Né? Cuidar de outras coisas. A alegria do Pai está em quem? Nos filhos. E nós, irmãos, somos filhos de Deus. Amém? Irmãos, é melhor dois grupos. Né? Faz a timidez, fala mais, não vamos dar aqueles 5 minutos de intervalo com a água. Então, hoje. Como é que vamos fazer hoje? Vamos dividir dois grupos, um fica aqui, pode chover, o outro fica lá na varandazinha lá, e a gente faz a mesma maneira de ontem, né? Os irmãos vão, aquilo que lhe chamou a atenção na mensagem, se você quiser comentar, uma participação boa, pode também se lembrar, é claro, da mensagem de amor, não fizemos porque ficar pálido, cansativo, mas de todos os pontos, irmão, pode ser até um resumo, um apanhado muito bom, e com certeza tudo é válido e é a nossa edificação como filho de Deus, amém? Ontem, ficou um pouco bagunçado, hoje eu vou falar. É só 2 livros, tá certo? O número 1 fica aqui, certo? O número 2 vai para lá. Então, para não ficar tão confuso, eu vou falar, né? Os irmãos acompanham. O Cláudio vai ficar lá com os irmãos, né? Olha, eu tenho café lá, hein? Então, vamos lá. Vamos lá. Decoração do Olha o número lá, não esqueça, ó. Número 1, número 2, decora. Número 1, número 2, 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 e 2. 1. Então, irmãos, ó, 15 minutos, diz aí lá, o vocal, diz aí, fica treinado. Não é aqui. 1 fica aqui, viu? 2 é para lá. Certo? 2 para lá. Deus não, certo? Eu sou 1. É 2, é Ei, o meu da bolsa foi o pode dar café. Eu nem cientista total. Faz só com isso. Assim como nosso lado, Café, cadê? Vamos lá para o posto.
Isso. Vai embora. Irmãos, todos nós, já que deu o apanhado que o irmão falou, quer que mais chamou a atenção, quer que você se lembra, quer que você queria comentar. Sei que o principal foi o amor. O amor, né? Ser sempre amáveis, odiados. Ser sempre aquele que está caído de força. Isso. Como esse tema é filho de Deus, né? Como ser filho de Deus se não estivermos cheios de toda a plenitude dele? Então, se nós somos filhos de Deus, essa plenitude de Deus tem que habitar em cada um de nós. Aí sim, verdadeiramente seremos esses filhos. Bom, Nós foi pra Montina, viu? Pegou a história, né, velho? A gente que vai na hora do almoço. A oração dele é rápida. É. Eu não ouvi a palestra, né, estava lá com as crianças, mas eu acredito que o amor de Deus ele é assim. A gente só mostra se realmente tem amor na hora do sufoco, na hora de precisar de dar perdão, na hora que acontece alguma dificuldade. Porque enquanto está todo mundo aqui em comunhão, todo mundo na paz, é muito fácil eu amar o meu irmão nessa situação. Mas na hora que o meu irmão me magoa, na hora que o meu irmão me repreende, na hora que o meu irmão me exorta, será que eu vou amá-lo da mesma forma de um momento assim? Né? Às vezes é mais difícil, mas é isso que Deus nos chama, né? A amar de forma incondicional como Ele nos ama. Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Da mesma forma que a gente deve amar os irmãos, não o pecado que o irmão venha a cometer, ou que ele carregue, ou que ele tenha cometido e se arrependeu, né? Então, assim, é muita questão de amar incondicional, né? E é um desafio porque só vai acontecer quando a gente é desafiado a isso, né? Quando estiver tudo muito bem, a gente ama todo mundo. É igual dentro de casa, a gente ama os filhos, a partir do momento que eles não desobedecem, não faz raiva. Quando eles obedecem, não faz não tacar um grito de bater, disso e aquilo, né? Então a gente ama só nos momentos mais propícios para a gente. Deus não, Ele nos ama, mesmo que a gente não o agrade, né? Ele continua nos amando. E é isso que Ele nos ensina, a amar, mesmo que alguém nos desagrade. A gente continua amando, né? Independente. E só assim, como o Sérgio falou, no momento que nós começarmos a amar e cuidar do irmão, no momento difícil, no momento que nós estamos sendo desafiados, no momento que nós olhamos para ele, isso daí não merece nem o hospital, não merece nem orar por ele. Então, nesse momento, se ele conseguir realmente pôr todo o joelho de uma forma possível e começar a cuidar daquele irmão, só assim nós vamos